sejam bem-vindas ao primeiro dia do desafio. E hoje a gente vai começar com o começo de tudo, que é definir sobre o que a gente vai falar. E antes de chegar na parte mais estratégica, de tipo, organização, como separar, como pensar em conteúdo para cada coisa, eu queria trazer um viés um pouco mais psicológico para tentar entender o porquê que você não consegue escolher os seus temas, ou porquê que isso te limita ou te trava de alguma forma. Quando a gente escolhe um tema, um nicho, a gente não está escolhendo só um assunto para falar. A gente está falando publicamente de que eu sei do que eu tô falando. Sou alguém que fala sobre isso. Então, publicamente, a gente afirma para as pessoas de que este é o tema em que eu vou falar e que eu sou expert nisso. Fica com esse medo de, tipo, se eu falhei com esse tema, eu falho como pessoa num geral. Tipo assim, eu falhei em não conseguir ensinar ou falar sobre esse tema. Então, por isso que às vezes é mais fácil a gente se posicionar como lifestyle, porque eu mostro a minha vida e aí não vai ter como as pessoas falarem que eu tô errada ou que não é assim, que é de outra forma, porque eu tô falando da minha vida, então eu tenho controle sobre isso. E aí entra mais uma crença de que se eu me posicionar sobre um tema, as pessoas vão deixar de me seguir porque queriam ver outra coisa e não o tema que eu tô falando agora. Isso também é algo que a gente precisa fazer de escolhas, não tem como a gente agradar todo mundo. Então não tem como eu querer falar com todas as pessoas. E quando você se posicionar sobre tais temas, você vai perder seguidores. E tá tudo bem. Você vai perder, você vai ganhar. Algumas pessoas vão gostar, outras não vão gostar e também está tudo bem. Então eu sinto que essa questão do conteúdo, ela toca numa ferida de rejeição. Tipo, eu não quero ser rejeitada, eu tenho medo de falar, tenho medo de me posicionar e as pessoas não vão gostar de mim, não vão querer mais me seguir, não vão estar entendendo nada que eu tô mudando de nicho ou escolhendo um nicho para falar. Mas hoje, como a gente tem muitos criadores, muita gente fazendo conteúdo, se a gente não se posicionar, se a gente não mostrar a nossa personalidade, se a gente não definir os temas, as coisas que a gente quer falar, se a gente não definir uma direção, você só vai ser mais uma criadora no mundo. Ninguém vai te diferenciar, tipo, nossa, eu gosto dela por causa disso, disso, disso. Eu quero até dar um exemplo de uma aluna minha, da mentoria Grow Academy. Ela é personal trainer e quando eu questionei ela, que a primeira etapa da mentoria eu faço todos esses questionamentos que eu tô fazendo com vocês aqui. Quando eu questionei ela sobre o que ela gosta de falar, quando eu questionei o que é que tava travando ela me falou que ela tava muito de saco cheio de falar de treino. Ela não queria mais ficar falando de execução, de treino em casa, treino na academia, ela já não aguentava mais. E eu perguntei, mas o que é que você gosta de falar então? E aí ela falou, eu gosto de falar sobre crescimento pessoal, eu gosto de falar sobre mentalidade, sobre espiritualidade, eu gosto de falar sobre lei da atração. Eu falei, cara, mas por que você não fala sobre essas coisas? Mas é porque não faz sentido, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu falei, cara, na verdade, muito pelo contrário. As pessoas que estão em busca de ter um bom shape, de cuidar do corpo, da saúde, elas estão em busca em crescimento pessoal também. Tá tudo interligado. Então eu montei toda uma estratégia para ela, de que agora ela não vai ser só uma personal trainer, ela vai ser uma coach de crescimento pessoal e que vai incorporar, que vai trazer junto corpo, mente e ação. Então ela quer ajudar mulheres que querem ir para um próximo nível na vida. E para isso você precisa cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente e colocar para ação as coisas que você tem que fazer na sua vida. Então olha só o quão personalizado ficou isso. Porque se ela fosse só uma personal trainer, ela não ia se diferenciar dos outros. E quando a gente criou essa estratégia baseada no que ela gosta de falar, no que faz sentido para a vida dela, a gente montou um combo de temas que, se for pensar, não faz sentido um com o outro, mas quando a gente pensa numa visão um pouco maior, faz muito sentido, porque é o que as pessoas estão buscando. E faz sentido, e vai fazer sentido somente para quem se conecta com esses temas. Então vão ter pessoas que vão deixar de seguir, vão ter pessoas que não vão entender nada, e tá tudo bem. Se essas pessoas não estão gostando, vão com Deus. Vocês têm que parar com essa mania de querer agradar todo mundo, querer falar, porque eu quero que todo mundo goste de mim, se eu falar isso não vão gostar, se eu falar aquilo. Você tem que fazer o que te agrada. Porque a produção de conteúdo ela é algo longo prazo. Você não vai começar a postar hoje e amanhã colher frutos. Eu tô mais ou menos 1 ano e meio com a estratégia certa, postando conteúdo com constância todos os dias, com a estratégia certa, e eu sigo colhendo frutos, mas isso demorou uns meses até eu conseguir vender meus produtos, até as pessoas começarem a me seguir. Eu perdi muito seguidor também. Se vocês forem olhar, todos os meses eu perco pelo menos uns 2 mil seguidores. Só que eu não fico olhando, também não tô nem aí, porque os seguidores ficam trocando. Então eu perco alguns, mas perco 2, mas eu ganho 5 no mês, 5 mil. Então tá tudo bem, sabe? E agora a gente vai falar sobre o perfeccionismo. Quando você fala, eu não postei ainda, não tô postando ainda porque eu ainda tô estudando, eu tô estruturando, eu ainda estou pensando, organizando os meus pilares, eu ainda estou organizando os meus conteúdos. Isso é uma forma elegante de dizer que você está procrastinando. Então não existe você organizar, você pensar, você colocar pra frente, porque você só vai descobrir fazendo na prática.
Eu só acertei o meu conteúdo quando eu fui postando e fui analisando os conteúdos que mais cresceram, o que as pessoas querem mais que eu fale. Então, é o conteúdo, é o postar que vai dizer pra você qual é o caminho certo. Muitas vezes hoje você vai falar, então eu vou falar disso, disso, disso. E no meio do caminho você vai ver que às vezes um dos temas só performa bem, e não os 3, 4 que você escolheu. Então tá tudo bem, a gente precisa primeiro começar com uma direção, mas antes a gente precisa treinar nossa mente pra falar que, não, eu vou fazer, eu vou escolher isso aqui, e se não der certo tá tudo bem, e se der certo tá tudo bem também, e não tem problema as pessoas não gostarem, e não tem ninguém as pessoas não estão o dia inteiro assistindo você e fazendo anotações, olha, hoje ela tá falando isso, amanhã ela tá falando aquilo e ela não sei o quê. As pessoas não estão, tá todo mundo fazendo o seu corre, preocupado com o seu corre, você vai fazer o seu também. Então o que eu quero com esse desafio é fazer vocês sair dessa zona de procrastinação elegante, que vocês chamam de estou organizando. Então eu quero que vocês aproveitem esses 10 dias de desafio para colocar a mão na massa. Não existe procrastinar, não existe fazer amanhã, não fazer, pular um dia. Não, vocês têm que fazer todos os desafios aqui e gravar, porque é só isso que vai destravar vocês. Agora eu quero que você responda aqui nos comentários com qual dessas frases você se identificou mais. Você se identificou com esse, que é, e se eu escolher esse tema e descobrirem que eu não sou tão boa assim nele? Que é um mecanismo de medo de comprometimento. Ou você se identificou com, mas eu também quero falar sobre outras coisas, eu não quero me limitar. Ou você se identifica com, eu só preciso organizar melhor antes de começar a postar de verdade. Me fala qual desses 3 que você se identificou mais para eu entender qual tá sendo a sua dor específica dentro de todas essas que eu tô falando. Então, por isso que eu gosto de falar que você precisa definir os seus pilares de conteúdo e não um nicho. Porque se fosse, pensando no meu caso, o meu nicho seria a estratégia de conteúdo. Mas eu gosto de ensinar vocês a fotografarem sozinha, editar suas fotos. Eu gosto de falar sobre as minhas viagens, eu gosto de falar sobre a estratégia de conteúdo também, mas eu também trago edição. Então, assim, se eu fosse ficar só na estratégia de conteúdo, eu ia ser aquela pessoa que todo dia vocês iriam entrar no meu Instagram e vocês iam saber o que eu tô postando. Ia ser muito previsível, e eu não gosto de ter um conteúdo previsível. Eu não gosto de assistir pessoas que são previsíveis. Se eu sei que essa pessoa ela fala sobre um tema e ela só posta aquilo, eu encho o saco. Tipo, no 3º vídeo eu já não quero mais ver. Então, por isso que é importante você trazer essa linha editorial com vários pilares que se conversam para você trazer diversos conteúdos, até para você não enjoar de produzir conteúdo, você gostar do que você tá fazendo, porque é aquilo que eu falei, é um trabalho de longo prazo. Então, eu quero que você responda agora aqui nos comentários, porque eu também quero avaliar o que vocês estão falando, mas vocês também respondam aí pra vocês, escrevem no papel. Eu quero que você me responda quais são as coisas que você gosta de falar, que não tem a ver, às vezes, com a sua área. Tipo, por exemplo, se você é como a minha cliente, que era personal, mas eu falei pra ela não falar coisas que estão relacionadas a treino. Então ela falou lei da atração, autoconhecimento, enfim. Então eu quero que vocês listem isso. O que vocês gostam de falar que não tem a ver com o nicho. E não precisa ter a ver mesmo, tá? Pode ser um tema à parte. Eu também aqui gosto de trazer um conteúdo sobre autoconhecimento, sobre como que eu desbloqueei a minha mente para conseguir chegar nos lugares onde eu queria chegar. Então isso também faz sentido. É um tema à parte, mas faz sentido. A segunda pergunta é o que você evita postar porque tem medo de ser julgada. Às vezes é falar sobre um tema que às vezes você não tem tanto conhecimento na área, ou uma vez também eu ouvi de uma médica, eu ainda não me formei e eu tenho medo de fazer conteúdo de saúde. Falei, cara, tem influenciadores que não tem nada de conhecimento falando sobre saúde, sobre suplementação, sobre um monte de coisa, e você tá no 4º período de medicina com medo de postar porque vão achar o quê que você não se formou ainda, sabe? Então, assim, me conta aqui essa pergunta também. O que você evita postar com medo de ser julgada? Que tema? Sobre o quê? Outra pergunta, quais são os temas que você fala só pra agradar os outros? Tipo, eu faço conteúdo de lifestyle porque eu sei que é leve, as pessoas vão gostar, as pessoas gostam de ver a minha vida. A última pergunta, se ninguém pudesse te criticar, se não existe críticas no mundo, sobre o que você iria falar? Então a diferença de quando você tentou fazer esses pilares em algum outro momento é que hoje você entende qual é a sua crença limitante por trás de você pensar nos pilares, quais são os seus medos, as suas inseguranças, que tudo isso na verdade é inconsciente, né? Se a gente não se questiona, essas coisas ficam lá internas, a gente nem sabe o porquê que gera tanto desconforto a gente colocar algo pra fora. Quando a gente se questiona, a gente fica, nossa, é verdade, eu realmente não falava disso porque eu tinha medo disso, ou porque eu me sentia assim por causa daquilo ali. Então, se a gente não se questiona, a gente não sabe. Então quero que vocês pensem com muito carinho nas perguntas que eu coloquei, coloquem aqui nos comentários também. Aí depois que vocês fizerem todas essas perguntas, a gente vem para a parte estratégica e prática, né? Eu gosto de usar o Trello, você abre um quadro e cada um desses temas você escreve aqui. Eu dei o exemplo do meu, tá? Então, estratégia de conteúdo, fotografia com celular, edição de vídeo, edição de foto, monetização, autoconhecimento para destravar, viagens. Então, tudo que vocês pensarem em temas, vocês colocam aqui.
Porque aí depois, aqui embaixo, vocês escrevem as ideias de conteúdo. Então, as ideias de conteúdo falando de estratégia, as ideias de conteúdo falando de fotografia com celular, as ideias de conteúdo falando de edição de vídeo, de edição de foto. Assim, a gente vai ter as ideias de conteúdo para cada tema. E a gente vai ter mais clareza na hora de ver como que isso tudo vai se conversar para ter coerência, né, com os temas. Como que eu consigo fazer com que isso aqui faça sentido? Então, o desafio de hoje é esse, para vocês definirem os seus pilares, as coisas que vocês gostam de falar. Eu tenho um desafio ainda maior, que é para vocês gravarem um vídeo. Não precisa se preocupar com o cenário. Quero que vocês façam um vídeo, tipo o que eu tô fazendo aqui agora, ó. Eu tô com o meu celular, com a câmera frontal. Eu vim aqui num café para mudar um pouco de ambiente, mas tanto faz onde você vai gravar. E eu quero que você faça um vídeo falando sobre essas coisas que você descreveu que você gosta de falar. Você não precisa se preocupar com o julgamento que vão falar, porque você não precisa postar esse conteúdo, você não precisa postar no seu conteúdo no Instagram ou algo assim, mas eu quero que você faça esse vídeo, porque eu quero te destravar, você falar sobre. Então, eu quero falar sobre autoconhecimento também. Então eu quero que você abra a câmera e você fale. E quando eu falo pra você falar sobre um tema, você não precisa falar num lugar de tipo, eu sou uma pessoa super foda que estudou a vida inteira. Tipo, não, você pode compartilhar o que você tá aprendendo, tipo assim, olha, eu não sei também sobre isso, mas eu tô estudando isso, e eu aprendi isso aqui lendo esse livro, e eu errei muito fazendo isso daqui, então agora eu tô tentando mudar minha mente pra fazer isso aqui. Então você não precisa se colocar como expert, foda, master, você se coloca como uma pessoa que também tá tentando entender aquilo ali, você também tá aprendendo. Então você quer compartilhar o que você tá aprendendo ao mesmo tempo em que você aprende. Então é isso que eu sinto que também trava. A gente pensa assim, mas eu não tenho propriedade nenhuma pra falar sobre esse tema. Mas não tem problema, você compartilha o que você está estudando, você compartilha o que você está aprendendo, você compartilha suas experiências, o que levou você a querer ir em busca, o que mudou na sua vida até agora, quando você começou a estudar. Então essa é a virada de chave. Você faz esse vídeo pode ser bem cru, não precisa editar se você não quiser, mas eu só quero que você abra a câmera e fale com o seu coração, com as coisas que você quer, porque eu quero que cada vez fique mais fácil de você falar sobre. Às vezes está difícil de você falar porque você nunca falou isso para ninguém, ou você não fala com frequência. Então, para te destravar hoje, eu quero que você fale sobre os pilares que você escolheu para você falar sobre. Mas é uma coisa de maquiagem. Então você pega, você se maquia e você fala. Mas é um negócio de look. Então você vai fazer o vídeo de look enquanto fala alguma coisa. Então, bora. E o amanhã vai ser sobre a gente definir qual é a persona, porque a gente definiu quais são os pilares. Agora a gente tem que definir para quem que a gente vai falar. Quem são essas pessoas? Quais são as dificuldades que ela tem? Que momentos de vida elas estão? Então vejo vocês amanhã.